Olá pessoal, estamos aqui com o segundo episódio do Desenrola Vai Bebê e hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. A gente vai, inclusive se vocês quiserem mandar histórias que vocês acham que pode ser interessante pra gente ler aqui, a gente vai começar com uma história hoje então. Eu sou a Tércia, sou psicóloga. Eu sou a Gisele Maia, psicanalista. Vamos lá? Vamos lá, pode ler então, Gi. Desenrola Vai Bebê. A história é uma história da Júlia. Júlia é um nome fictício, né? Então, vamos lá. Júlia tem 35 anos e uma filha de 14 anos. Ela ficou casada por esse mesmo tempo com o pai da criança e casou-se justamente porque engravidou. Quando não acontece, né? Muitas vezes. Sua família, muito tradicional, na época não aceitou que ela tivesse um filho sem o pai presente. Então, para não contrariá-los, resolveu assumir a relação. Antes disso, Júlia, com 21 anos, tinha uma vida agitada entre faculdade, que não terminou após a gravidez, e após engravidar, e a vivência de se relacionar sexualmente com poucos homens. Mas ela, na verdade, não conhecia o seu próprio corpo e nem conseguia dizer se já havia tido um orgasmo. Vinda de uma família que não abria diálogo sobre o desejo e nem sobre sexo. Júlia considerava sua vida ok, mas internamente sentia que não estava feliz. Após o casamento e a chegada da filha, ela foi ficando cada vez mais conformada com o fato de que viveria uma vida que não escolheu para si. Mas era seguro para ela e para a filha ficar ali. Não era sua intenção engravidar e casar tão cedo. Queria ter concluído o curso, a faculdade e trabalhar, mas não foi possível. Ela foi se afastando das amigas que vivenciavam a época boa da faculdade e sem as responsabilidades que um filho e um casamento traz. No sexo, Júlia dava as desculpas para não ter relações sexuais e cumpria o protocolo de transar pelo menos a cada 2 meses para não ter problemas com o marido e manter o relacionamento. O famoso pagar a fatura do cartão de crédito, né? Já ouviram? Afinal, ele era um bom homem e responsável com as obrigações da casa e com a filha. Júlia desenvolveu nesse período um quadro de ansiedade, né, ao longo desses anos, e buscou terapia para que não precisasse utilizar o recurso da medicação. Foi aí que foi o que oportunizou a mudança. Após esses anos vivendo um casamento com amor pela filha, mas não pelo marido, ela inicia um trabalho novo e conhece um outro homem que desperta nela desejos que há tempos ela não sentia. Não demorou muito, ela finaliza o casamento e se envolve em uma nova relação com a promessa de ser feliz. Nossa, Tércia. É uma história tão comum, né, gente? Nossa, muito comum. Tão comum. E ao mesmo tempo que nos toca, né? Justamente por isso, porque a gente em alguma medida se identifica em épocas ou situações que a gente já tenha passado por alguma coisa assim, né? Então, quando eu li a história da Júlia, eu lembro que eu fiz um pouco esse paralelo, assim, né, com o meu casamento anterior. Claro que com diferenças, eu era mais velha, mas essa sensação de repente você olhar para o parceiro e falar: o que eu tô fazendo aqui? E seguir por conta dos filhos, né? Porque esse peso que tem a maternidade nesse sentido de você tentar fazer tudo para que os filhos fiquem bem. Sim. Então abrir mão da sua felicidade, do seu desejo, colocar isso como se fosse uma coisa menos importante. Então acho que essa questão até do amor, quando ela coloca aí a questão do não amava o marido, eventualmente a gente até tem um afeto, não é? Mas dá uma sensação que é diferente de amar de verdade, né? Dessa relação mais que tem um desejo sexual, né? Porque num casamento isso é muito importante. Então, quando não existe mais esse desejo, aí vira uma relação de conveniência e só. Porque alguma conveniência, eventualmente, a gente passa por momentos que a gente, né, precisa adequar
parceiro precisa topar isso, a gente precisa topar aquilo, e isso faz parte da gente conviver. Mas essa falta de desejo assim, extrema, ela é gritante e ela de fato traz ansiedades, né, gente? Sim, com certeza. E se a gente pensar, né, que a Júlia, que a gente também tá falando, aliás, a gente tá falando sobre desejo feminino, né, mas acho que antes desse desejo, aliás, o desejo feminino, ele engloba muitas coisas, né, então, quando ela deixa de vivenciar o que ela quer para vivenciar, por exemplo, um querer dos pais, né? Que ela casa porque não queria contrariar os pais. Essa coisa do desejo, ele é tolhido, né? Porque o fato dela ter engravidado, claro, isso acaba que tomando outros caminhos nas escolhas que ela vinha fazendo, né? Que ela estava estudando e queria trabalhar. Mas ao mesmo tempo, a gravidez poderia dar para ela uma nova vivência como mulher, né, no mundo, mas não necessariamente ela precisaria assumir o casamento, porque de fato não era esse o desejo inicial, porque não tinha o amor, como você comentou, né, o amor que sustentasse essa relação. E aí o desejar dela é substituído pelo desejo dos pais, que era de vê-la casada e de constituir a família com um homem próximo, que isso está ligado muito à nossa cultura, né? De que a mulher não pode ser mãe sem um homem do lado. Aliás, quem somos nós sem um homem do lado, né? Exato. Então, a história da Júlia começa dessa forma, ela tendo que não fazer o desejo dela, né? Ela abrir mão do desejo dela, né? E achei interessante você trazer isso, né? Porque a gente pensar no desejo numa forma maior para além do desejo sexual, né? O desejo sexual é um viés do nosso desejo, não é? Mas a gente tem muitos desejos diferentes. Então, a falta de desejo, né? Esse embotamento do desejo é o que deprime, né? É o que traz ansiedades. Porque justamente a gente precisa se realizar. Vamos imaginar uma pessoa que seja assexual, que se identifique, né? Que não sinta essa necessidade do sexo na vida, mas ela vai ter outros desejos, né? Então, o desejo sexual, ele é muito importante, é um componente importante nas relações, né, que são das pessoas que se identificam com a sexualidade, mas é apenas um desses vieses, né? Então, achei interessante você trazer essa amplitude do desejo. Sim, porque e nem sempre a gente sabe o que deseja, porque a gente nasce e que nos é interiorizado é uma linguagem que a gente não conhece, né? Dos pais, da cultura, da família, da rede que a gente tem, e a gente vai nesse processo de conhecimento do que a gente deseja. Então muitas coisas nos escapam, a gente não sabe o que de fato a gente quer, né? E ao longo da vida a ideia é que a gente vai se conhecendo mais e interpretando qual é o nosso desejo, né? Mas esse é desejo meu mesmo? Essa profissão é o que eu realmente quero fazer ou é desejo dos meus pais, né? Então a gente vai conseguindo separar, né, como dizem, o joio do trigo, e a gente vai conseguindo traçar o nosso desejar, mas não é simples, né? Esse desejo feminino, e aí falando aqui na história da Júlia, né, que ela não se conhece, não conhece o corpo, ela não sabe dizer nem se ela teve um orgasmo, e o que acontece muito nas famílias brasileiras, acho que no geral talvez, né, não se fala sobre sexo, né, não se fala sobre, é um tabu, não se fala sobre desejo feminino, né, então o que é o orgasmo, o que é o prazer, né, e isso muito mais para as mulheres do que para os homens, a gente não cresce fazendo contato com essa informação, né? É algo sempre revelado. E os homens, eles crescem com a pornografia, né? Então, assim, o homem, no geral, ele aprende sobre desejo e sobre sexo com a pornografia. É o mais comum que a gente escuta, tanto na clínica quanto na vida, né? Quais foram os primeiros contatos, ou se conversava isso com os pais. Também não tem essa conversa, esse espaço. Mas tem um aprendizado através de uma imitação daquilo que também não necessariamente vai falar sobre si, né? Sobre cada pessoa. Então aquela forma é uma forma ensinada, padronizada,
e que a pessoa tenta imitar, né? E para as mulheres nem isso. Nem isso. E os homens ainda com essa coisa de que os pais, né, antigamente iniciavam os filhos, os meninos, com a prostituição, né? Então assim, você agora vai virar um homem, então te levo lá, você dorme com a prostituta e pronto. Então assim, é um jeito muito ruim de fazer, né? E muitas vezes de forma até precoce, né? Assim, é isso. O adolescente já ser exposto a esse lugar ou a essas pessoas, essa condição, e isso como para exaltar essa masculinidade, né? Então, homem é assim. Sim. Né? Essa ideia de que homem é assim, mulher é assado, que a gente falou lá no primeiro episódio um pouquinho, né? Essa pincelada sobre essas subjetividades do desejo, né? Para além de eu ser mulher, eu sou uma mulher assim, assado, né? Então, não tem essas nuances quando a gente trata isso de uma forma encaixotada, né? E a gente também vem falando aqui, né? Acho que esse é um assunto muito, muito importante quando a gente fala que o desejo sexual feminino é construído socialmente, né? Não é? Porque a gente escuta assim, mas quem gosta de sexo mesmo é homem, né? A mulher não gosta de sexo. Mas mulher, não é possível que a mulher consegue ficar muito mais tempo sem sexo, a mulher tem outra relação com o sexo, e é outra relação, mas não é necessariamente essa relação de não gostar, de não querer fazer. Não tem a ver com não querer fazer e não gostar, mas porque muitas vezes a mulher é atribuído papéis que demandam muito e de fato muitas vezes vai faltar energia para aquilo, não é? Então, que tem a ver com essa questão da maternidade, por exemplo. Então, você assumir casa, a maternidade, então você vai pôr um monte de energia para aquilo ali, né? E vai faltar. E aí, de fato, né, essa ideia de que ela tem uma relação a cada 2 meses, é algo aceitável, né? Então, e quando ela se apaixona, isso muda de figura. Muda de figura. Então, quando existe de fato um apaixonamento e interesse, existe mais desejo. E é muito também, acho que é um tema que a gente ia trazer aqui, que é dessa fantasia, do erotismo na relação, né? A Esther Perel, ela fala bastante sobre isso, né? É um livro que a gente gosta de ler, de referenciar. A gente pensou até em fazer um clube do livro, né? Com alguns temas assim. Esse livro é muito bom porque ele fala de como manter a paixão nos relacionamentos, né? Dos relacionamentos de muito tempo, e não também, porque é isso, né? Precisa ter, né, erotismo, precisa ter fantasia. E aí como que você vai nutrir isso se casando com um cara que às vezes você nem conhece, ou você nem gostaria, não tem nada que te chame a atenção, que te desperte de fato o desejo sexual, né? Então é um desafio. A Júlia aqui, ela foi guerreira, né? E ela ficou muito tempo numa relação assim, né? Até que ela começa a olhar para si, né? Não entende muitas coisas aqui, né? Se desfaz de várias outras, dessa história do estudo, de se afasta das amigas que ela gostava, porque acaba que não tendo o mesmo ritmo, né, Té? Então, e aí ela deixa algumas coisas para trás e não consegue olhar para isso, para esse erotismo, essa fantasia, para fazer esse sexo gostoso, para manter isso, manter uma relação sadia, né? Saudável, exatamente. E aí é interessante, né, porque é justamente isso. A Júlia, ela abre mão dos desejos todos que ela tinha, né? Então, o estudo, sair com as amigas, ela se alimentava disso, né? A vida dela tinha essa libido voltada para várias coisas, para fora, né? E aí, quando ela fica nessa vida mais introvertida, né, artificialmente, não que ela seja assim, né, mas ela se vê nessa situação, é óbvio que ela vai ficar mais ansiosa, né, vai se deprimir. Que bom que ela começou a fazer a terapia, né? Isso faz toda a diferença. Na verdade, aqui na história foi o que oportunizou a mudança da Júlia, né? Se olhar o que é que eu quero viver, né? Quem sou eu, né?
quais são as minhas escolhas, os meus desejos. Como eu falei, a gente não consegue traduzir tudo, mas o mínimo, assim, eu quero estar com essa pessoa, né? Ou não. Então, de você começar, que a terapia propõe essa coisa de fazer questionamentos da sua vida mesmo, né? Achei que também ela não ter tomado a medicação talvez tenha ajudado. Claro que tem momentos que a gente vai, né, precisar e faz parte também do processo da história de cada um. Mas eu percebo que muitas vezes a pessoa não vai fazer a terapia e vai tomar a medicação. E o que ela faz quando ela toma uma medicação, por exemplo, para ansiedade? Ela vai justamente mexer nessa libido, né? Ela vai ficar menos ansiosa e ter menos desejo. Então, essa vida de fazer sexo a cada 2 meses passa a ser normalizada e cada vez mais difícil até, né? Até para fazer esse sexo a cada 2 meses, que esforço. Porque também tem uma questão que quando a gente começa a estudar o assunto da sexualidade, a gente vai entendendo que quanto mais eu me aproximo deste assunto, mais eu tenho vontade de me colocar nessa situação, de ver coisas que falem sobre isso, né? Então, quanto menos eu faço sexo, menos eu vou querer fazer. Sim, né? Sim. Que a gente entra ali naquela homeostase, o corpo se acomoda. Normalizando a situação. Não, mas eu não penso nisso. E aí o tempo vai passando. E aí quando você vê, são 5, 6 anos você sem se relacionar sexualmente com ninguém. E às vezes nem com você mesma, né? Porque se a gente parar pra pensar que quando ela traz aqui que não sabe nem se alguma vez ela teve orgasmo, isso denota pra gente que falta também um autoconhecimento, né? Assim, de se explorar mesmo, de se tocar, de se olhar, de olhar no espelho e ver o que vê, sabe, gosta, quem sou eu, né? Se relacionar com o próprio corpo. Então a Júlia também passa por isso, né? E não é algo dito pra gente, olha, o que você tá sentindo, né? Especialmente na adolescência, depois pra cá, né? Assim, não é dito. É interessante até que o Freud, ele fala que as mulheres, na verdade ficou muito obscuro essa coisa da sexualidade feminina para o Freud. Nem ele conseguiu desenrolar a questão, né? E depois disso, depois dele, tem muitos pensadores que atualizaram. Mas para o Freud, a satisfação feminina estava em ter um filho, né? Porque o filho era o falo, né? Então o poder dela estava ali no filho. Eu posso gerar uma vida e aí ficou nisso, assim. E aí depois a gente foi vendo que não era, que não era só isso, né? Ou bem isso, né? Inclusive a gente tem um livro aqui que a gente gostaria de indicar, que é o Deslocamentos do Feminino, né? Que a Maria Rita Kell, ela faz exatamente ela faz essa evolução histórica da mulher na psicanálise, a mulher freudiana, da mulher freudiana para a modernidade, que é importante, né? Porque as coisas mudaram muito, né? Então, não é a maternidade mais que nos realiza apenas, né? Tem 1001 outras coisas. Inclusive, a maternidade pode não realizar muitas mulheres. Sim, não é? E hoje em dia isso é mais aceito, mais falado, né? Existe essa ideia mesmo de eu não vou ter filhos, de adolescentes ou jovens, né? Adolescentes não, mas jovens que já estão fazendo, né, um processo para não ter filho porque tem a certeza que não quer ter filhos, né? E aí acho que esse contraponto, né, com essa sociedade que fica esperando que a mulher tenha filhos, né, são comportamentos importantes da gente justamente abrir espaço para diversidade, né, para pessoas que pensem diferente e se manifestem e tenham direito a fazer o que elas bem querem com o corpo delas, com a vida delas, porque isso, a gente está falando sobre desejo, né? Quando a gente fala disso, eu sei que eu não quero fazer isso.
né? Então, saber que não deseja algo já é um belo de um caminho, né, gente? Não, é maravilhoso. Porque é tanta coisa que vem pra gente e que a gente engole muito sem crítica, né? Não, mas é isso mesmo, aí você vai levando, você vai entrando, aí é aquela profissão, aí é aquele casamento, e aí não tá bem, e daí eu engravido, e daí são tantas coisas que a gente tem que mesmo parar e dizer, não, isso eu não quero. Então, isso já é um norte, né? Já é um caminho importante. Profissionalmente também eu sempre gosto de trabalhar isso quando eu estou fazendo orientação vocacional com pacientes, né? Então, eventualmente, a pessoa trabalha com uma coisa e ela quer mudar de área, mas ela ainda não tem certeza do que ela quer fazer. E aí a gente pode começar pensando no que ela não quer fazer. Não quer fazer, fica muito passivo. Isso vai excluindo, né? Exato. Coisas. Então, assim, eu mesma na minha transição de carreira, eu lembro que eu comecei a fazer essa lista de tipo, eu não quero trabalhar com o computador. Eu quero trabalhar com pessoas, isso é uma certeza que eu tinha. Então, a gente vai ali se conhecendo e conhecendo do nosso desejo ao refletir, né, sobre isso. Faz toda a diferença. Não, é um tema muito interessante. Acho que a Júlia traz pra gente muito aprendizado, né? Porque ela traz vivências que são muito próximas das que a gente vivencia, né? De que nós mulheres vivenciamos, né? Esse rompante de desejo que não está muito bem elaborado, não sabe muito bem para onde vai. Essa dificuldade de conhecer o corpo. Exatamente. E aí, depois de 35 anos, uma mulher de 35 anos, com uma filha de 14 anos, tendo que, inclusive, orientar essa filha sobre o que ela quer da vida, sobre como que vai ser a sexualidade para essa menina de 14 anos, e ela se redescobrindo enquanto mulher, qual é o meu desejo feminino, porque estar numa nova relação também significa que ela vai construir coisas novas com um companheiro novo, né? Eu gosto sempre de pensar nessa mudança dos desejos que a gente tem ao longo da vida. Porque é isso, vão ter fases que a gente vai estar mais voltada, né? A nossa libido mais voltada para um tipo de situação, e aquilo, nada impede que a gente mude. Ao contrário, eu acho que uma vida mais funcional e saudável é uma vida que possibilita mudar, né? Então, ser mais flexível nesse sentido e fazer umas pazes também com esse passado, né? Então, de certa forma, ontem eu estava num clube de leitura de um livro que chama Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. E aí a história do livro, eu fiquei pensando nisso quando a gente ia tratar desse tema, né? Fala muito sobre o desejo dessa personagem e sobre a mudança. Então, esse deixar o passado para trás e seguir, né, para um novo presente, um novo futuro, é algo que é muito importante e que às vezes a gente percebe essa dificuldade, né, na clínica, quando as pessoas contam sobre o passado, essa ideia do ressentir-se e ficar apegado àquilo ali, né, ao que já foi e ao que eu queria que voltasse. Né? E que não vai acontecer. Isso que eu ia falar, e que não volta. Então é muito difícil a gente ouvir a pessoa sofrendo tanto, relatando isso, não é? Essa dificuldade de aceitar que aquilo não vai acontecer. Então, eu acho saudável a gente se olhar novamente, né, ao longo da vida, a gente fazer esses olhares. E eu costumo brincar que as crises existenciais estão aí para isso, né, a nosso serviço. Aproveita, porque quando tem crise existencial, a gente ainda tá ali numa meia vida. Os 35, 45 anos, você ainda tem chão pela frente. Muito chão, exatamente. Então agarra essa crise e faz com que isso seja transformador, né? Exatamente. E o desejo, ele se desloca também, né? Assim, então por isso que a gente fala que o desejo impulsiona também, porque ele se desloca, né? O objeto. Então hoje eu desejo isso, né? Que é essa falta que a gente tem mesmo que impulsiona a gente para a vida, que é a falta estrutural e que ela tá aí justamente porque o desejo vai se deslocando, a gente vai mudando, o tempo vai passando, a gente vai mudando os nossos desejos, nossos gostos, enfim. É humano, né? Que bom, né? Bom, então, acho que tem mais um livro que a gente gostaria também de orientar. Este livro aqui, da Helena Ferrante, A Filha Perdida.
Tem ele em livro, que é maravilhoso de ler, mas tem um filme também maravilhoso, que é a história é exatamente igual ao do livro. A atriz que faz é perfeita, que é Olivia Colman, uma atriz inglesa muito boa, então recomendo, tá no Netflix. Aqui fala muito sobre a questão do desejo e maternidade, esse conflito, né? Então, essa personagem que é mãe e academicamente muito promissora, então o trabalho dela, o que ela escreve, o que ela produz na academia e a questão da sexualidade. Então, olha quanto é muito potente nesse sentido e ao mesmo tempo traz um conflito que a gente, quando eu assisti primeiro o filme, depois eu li o livro. E eu fiquei muito impactada, achei fortíssimo e belíssimo, e assim, acho que fala muito sobre a maternidade num lugar que é diferente dessa maternidade idealizada, né? Então é isso, você vê que ela tem os momentos, ela é uma boa mãe, sim, porém vai ter várias lacunas, não é? Que é isso, você ser mãe full time e abrir mão de toda a sua vida só para a maternidade é você estar negando, né, justamente essa questão do desejo. Exatamente. Então, e você está falando sobre o desejo, né, nesse período da maternidade, depois a criança nasce, né? Eu lembro que assim foi um período muito desafiador, né, para mim, por exemplo, que fiquei aí, acho que muitas mulheres passam por isso, que é essa reconexão que ela precisa acontecer com a gente, né? Então a gente tá 9 meses ali com a criança na barriga e depois essa criança nasce, aí se o parto é ok, maravilha, se não a gente tem lacera tudo lá embaixo, a gente tem várias questões nesse parto. De mobilidade também, depois... Se for parto normal, mobilidade, você tem que ficar um tempo sem fazer exercício para quem faz, enfim, são muitas coisas. E aí o desejo sexual, ele é muito, exatamente, ele fica num lugar assim, escondido, mas... Inacessível! Gente, acabou. Não vai... entendi, eu não vou nunca mais eu vou transar na vida, porque assim, eu não tô sentindo nada. Eu só tô sentindo o quê? A minha libido tá onde? Na criança. Eu preciso manter essa criança viva. Então, não tem espaço pra sexo, não tem espaço. Então, é um movimento de reconexão consigo mesma, assim, que eu vivenciei, que foi mais ou menos uns 5 meses nesse processo de me sair um pouco desse cuidado com a criança e olhar para mim. Então, é um período muito, muito difícil, né? Muito complexo. Não, nesse assunto da sexualidade, não só da sexualidade, né? Mas assim, como um todo. Sim. Eu acho que acho que esse livro da Helena Ferrante, da Filha Perdida, traz isso. Maravilha. Traz o peso da maternidade, né? Eu costumo falar que a maternidade é um trauma, porque é um atravessamento da sua vida. Não tem como, mesmo que você em alguma medida queira ou não queira, né? Se arrependa ou não se arrependa, é um atravessamento na sua vida, né? O ter filhos. É como se, eu me lembro que eu fazia uma reflexão assim, eu mãe, aí a minha mãe, como que era quando eu era criança, minha mãe cuidava de mim, e eu agora sendo mãe, como eu vou cuidar da Luana, o meu puerpério foi uma loucura, porque era esse atravessamento todo, e você olhar para sua história enquanto você era filha, criança, e você olhar agora para sua história sendo mãe, como é que vai ser, então é uma loucura. E essa comparação, que às vezes, em alguma medida, isso pode ajudar a gente a pensar, né? Não, mas minha mãe deu conta e ela sobreviveu, né? Tipo isso. Gente, não é possível, eu vou dar conta, porque minha mãe deu conta. Ela teve 4 filhos e ela viveu. Eu tô no primeiro! Eu queria ter 4. Aí quando eu vi a primeira, eu falei, não quero mais nenhum. Aí tive mais um pra ter um irmãozinho ali, uma irmã, brincar e tudo, mas assim... É isso,
foi muito traumático nesse sentido de você ter que abrir mão da noite pro dia, porque na hora que sai da barriga, né? Então, assim, a sua vida ter este nível de atravessamento, agora as pessoas vão ficar assim, meu Deus, eu não vou ter filho, né? Não é isso. A experiência é importante, mas não romantizando, né? Não, sem romantizar. Sem romantizar. É exatamente isso. Exatamente. Gente. A Filha Perdida é o filme, é o livro que não romantiza a maternidade, e isso é raro da gente ver, né? Porque é isso, a maternidade, ela é muito romantizada, ela tá na religião, ela tá em vários conceitos da nossa sociedade, sobretudo, né? Porque dependendo da cultura, isso vai ser mais ou menos enfatizado. Mas na nossa cultura, um país cristão, tem muito essa busca pela maternidade. Sim. Não, especialmente quando você casa. Se você casou, né, você automaticamente tem que ter filhos. Como não, né? Não, pouquíssimos casais casam com essa coisa. Não, a gente casou porque a gente quer ficar junto, a gente se gosta e tal. E quando tem um, Gi, você tem uma. Eu tenho uma. E aí, não tem a cobrança? Tem a e não cobrança. vai ter um irmãozinho? A Luana não vai ter um irmãozinho? Exatamente. Tem muita cobrança. E aí eu falo, olha, a experiência de um tá maravilhosa, vai parar aqui. Ela vai ter amiguinhos, amiguinhas, primos e assim vai. Mas é muito difícil mesmo, que é um peso, né? É um peso e vem pra gente, não, mas você tá nova, se a gestação da sua primeira filha foi tranquila, você pode tentar de novo que também vai. E não, nem sempre é assim, né? Porque uma gestação é diferente da outra. E tem que considerar várias coisas, né? Considerar, inclusive, que aí voltando aqui pro desejo, é assim, o que é que eu desejo para a minha vida? Isso que eu vou lá agora. Eu vou lá, mas gente, pera lá, né? O que eu desejo? O que eu quero para minha vida? Eu quero agora parar um tempo e vivenciar uma gestação, uma gravidez? Ou eu quero dar continuidade à minha vida profissional? Porque a gente sabe que tem um impacto, falar que não tem é mentira. Então, o que eu desejo para mim? Eu acho que é esse nível de maturidade que a gente precisa ter, claro, que é construído, de dizer assim, o que é que eu desejo? Mas o seu marido quer muito, ele adora a criança, mas e você? Pois e você, gata, mulher, qual é o seu desejo? Né? Por mais parceiro que seja, a gente sabe que a maternidade é ainda muito nas costas da mãe. Exatamente, né? Exatamente. Então tem que ter essa consciência. Sou muito feliz enquanto mãe. Sim. Fiz a minha transição de carreira foi por conta da maternidade, né? Que justamente esse trauma me proporcionou amadurecer em muitos aspectos, me tornar uma pessoa mais paciente. Mas isso é de cada um, né? A história de vida é individual e a gente precisa respeitar as escolhas. Sim. E até eventualmente as dificuldades também que aquela pessoa tem para ter ou não ter filhos. Como a gente se intromete, né, Gisele, na vida dos outros. Exatamente. E vem dar conselho, gente que a gente nem conhece, as pessoas vêm falar quando você tá grávida, quando você não tá. Que isso tem a ver com a mulher também, né? O tanto que nós somos atravessadas, os nossos corpos são invadidos por julgamentos, por opiniões. Eu perguntei, meu amor, por que você tá falando isso por que comigo? Você tá, né? Exatamente. E aí, Té, assim, acho que uma coisa legal também pra gente pensar aqui, né? Nessa consciência corporal, que a gente já estava falando desde o início aqui do podcast, mas com relação a Júlia, né, que faltou um pouco isso, e falando dessa consciência corporal para se ter sexo de maior qualidade, porque ainda é tabu, né? A gente tem hoje em dia muitas práticas que são voltadas para esse cuidado, né? A gente tem práticas relacionadas ao Tantra, a gente tem terapias holísticas que são voltadas para essas áreas do prazer, para que a pessoa consiga se desenvolver, que ela consiga de fato fazer contato com ela mesma, essa conexão com ela, né? Então que a gente também possa recorrer a esses recursos, né? Porque quando a gente vem de uma família que é muito tradicional, conservadora, exatamente conservadora, que não fala e não fala mesmo, né, sobre esses assuntos, a gente também não aprende, a gente fica nesse lugar, né, fechado. Então que a gente consiga também buscar coisas novas, né, nesse sentido, porque tem muita gente que consegue ajuda
né? Ou então, às vezes, sofreu um abuso na infância, né? E que possa ter o recurso da psicologia, da psicanálise também, porque, né, acho que faz toda a diferença, assim como fez para a Júlia, mas que essa consciência corporal, ela também é muito importante e ela evidencia outras coisas, né? Assim, que você pode recorrer a esse meio também. Acho super importante isso, né, Gi? Porque eu acho que a questão a nossa relação com o nosso corpo, ela tá muito além da questão estética, né? Porque eu vejo muito isso. A gente, quando fala em corpo, vai para esse lugar, né? Do corpo magro, do corpo isso, do corpo aquilo, padrão. Sim. Mas o corpo, gente, ele é muito potente, né? Então, a gente ter uma relação boa com o nosso corpo é essencial para nossa autoestima. Exatamente. Né? E essa autoestima, essa segurança também vai se refletir na hora do sexo. Então, como que eu vou para me relacionar com o outro, né? Ou com a outra? Mas essa questão da gente ficar mais segura, mais carinhosa consigo, né? Se tocar. Então, essa questão do orgasmo, eu fico pensando isso. Falei, gente, então a pessoa nunca se masturbou, não é? Porque minimamente quando você se masturba rapidinho ali, logo que você tá adolescente, você já sente uma coisa diferente, que é quando você tá ali no orgasmo. Então, é uma falta mesmo, né? É um tabu tão grande que tira você com você, né? Dessa relação. É um pecado, é uma coisa... Então, a gente precisa falar mais sobre isso, abrir a cabeça sobre, né, essas coisas e experimentar coisas. E se não gostar, a gente experimenta outras, a gente pode dar um tempo, porque é isso, né? Claro que muito cuidado, porque também existe profissionais péssimos em todas as áreas, né? Inclusive na psicologia, na psicanálise, que vai fazer um desserviço. Mas eu gosto sempre de indicar pessoas que a gente conhece ou cursos que a gente, né, confie para a pessoa ter essa experiência, né? Abrir esse leque e conhecer novas pessoas. Sim. Porque eu fiquei pensando nisso também. A Júlia, né? Quem são as amigas da Júlia? Ela tinha amigas antes da maternidade e aí ela fica ou sem amigas, ou as que ela consegue frequentar geralmente também são parecidas, têm a mesma estrutura que ela. Né? Porque ela não dá conta mais de ouvir falar em namoro, em sexo, porque como ela não tem aquilo, incomoda, né? A gente sair e ver as pessoas paquerando e você, ai meu Deus, mas eu não posso, ai não sei o que. Então você própria passa a se fechar para aquilo não ser gatilho, né? Ai, é ruim, porque eu fico pensando o quanto eu sou infeliz. Sim. Né? E aí a gente vai se embotando, né? Cada vez mais. E deprimindo também. Sim. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Muitos assuntos aqui, né? Sobre desejo feminino. Aflora muito. E é pra florar. Né? Acho que a gente desenrolou super bem aqui, bebê. Eu acho que também foi muito bem, né? Acho que foi ótimo. Então a gente vai encerrar por aqui. E quem quiser mandar histórias, fica aí o convite. Pode mandar para o nosso e-mail que estará aqui na descrição do vídeo. E aguardamos então. O nosso próximo podcast vai falar sobre rejeição. Segura aí, vai ser ótimo. Vai.